boa noite. Começando mais um programa Tarja Branca, o primeiro programa de 2020. Hoje falando sobre Janeiro Branco. Spencer Júnior, boa noite, Spencer. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Adriana, pelo convite. Boa noite a Sandra, a Alessandra, o nosso cantor Luciano Magno. Boa noite a todos. Você já parou para perceber o quanto que a sua vida faz sentido ou não? Você conhece e tem a oportunidade de falar sobre os seus sentimentos, sobre suas emoções? Em 2014, Leonardo Abraão, psicólogo mineiro lá de Uberlândia, começou a dar esse primeiro lançamento dessa expressão Janeiro Branco. E a gente vai conversar, os nossos especialistas vão falar o que é Janeiro Branco, então acompanha e deixa teu comentário e tua pergunta. Eu já quero começar a te perguntar, Spencer. Fala para o nosso internauta, o que é Janeiro Branco? Como é que esse movimento se iniciou? Por que Janeiro Branco? Bom, inicialmente vamos fazer aqui um trocadilho com a origem da palavra janeiro, que você me desafiou no intervalo. Eu estava me lembrando que janeiro é em homenagem a um deus da mitologia romana, Janus, Isso. Que tem dupla face, um olhando para frente, outro olhando para trás, que designa justamente o deus do começo. E quando a gente fala em saúde mental, a gente fala do ponto inicial do sentido da sustentação da vida humana. Então, quando a gente vai celebrar o mês de janeiro, a gente está celebrando justamente esta questão essencial da vida humana, que é de onde tudo começa. E isso tem um correlato também para fazer uma outra perna com a filosofia, que como é o começo de tudo, indo para o começo da própria história da psicologia, ainda quando esta não era ciência, e tem seu precedente histórico na questão da filosofia, nós encontramos o primeiro psicólogo que podemos categorizar no sentido da praxis, que era justamente o Antifonte, que resolveu levantar uma tenda na ágora grega, onde ele partia ali e chamava as pessoas para escutarem o que elas sentiam. E ele passou a ser o intérprete do sonho também das pessoas. Nós temos aí um predecessor de Freud a respeito da interpretação dos sonhos. Esse simples exercício, que levava as pessoas a se compreender na expressão da fala, através da escuta que Antifonte praticava, levava as pessoas a recomeçarem sua vida pela revisão através da expressão das suas dificuldades e das suas dores. Em outro casamento, para nós entendermos um pressuposto em homenagem ao mês de janeiro como sendo o início da vida humana, além da expressão das minhas dores, das minhas alegrias, tem um outro mito que eu acho que serviria como metáfora interessante, que é de Quiron, que era um centauro, metade homem, metade cavalo, e que uma vez foi atingido por uma flecha, justamente na única parte mortal dele, que era o joelho, e ele resolveu recorrer a Zeus, num tentame de aplacar aquela ferida, e Zeus sabiamente decide o seguinte: tu ficarás com essa ferida para poderes entender a ferida do outro. Então eu posso dizer que o psicólogo é o curandeiro ferido. Eu sinto a dor do outro no jogo empático da expressão da fala e da escuta, onde eu posso me colocar no entendimento do começo da vida desse outro. Então, quando eu entendo como a vida do outro começou, eu posso dar finalidades. Aí eu posso aplicar a leitura do Deus Janus. Eu posso olhar para frente na revisão do que eu fiz para trás. Então, seria mais ou menos a questão da saúde mental, o ponto de partida capital para tudo. O Leonardo, ele está aqui em Recife, né, hoje. Ele trouxe uma palestra, daqui a pouco a gente vai dizer a ação que ele vai fazer no dia 14, aqui também, em Recife, no Rio Mar. Ele falava muito, Spencer, sobre psicoeducar. Se falava muito sobre informação, informação e conhecimento como uma maneira de se melhorar, de se equalizar essa saúde mental. Faz sentido isso, Spencer? Faz muito sentido, porque uma das falhas do nosso projeto de civilização é exatamente a substituição dos debates públicos através de trocas virtuais. E debate público promove produção de conhecimento. E uma produção de conhecimento abre um guarda-chuva multicultural que permite com que as pessoas trabalhem a interpretação das coisas. Eu acho que a grande, digamos, falha hoje que constitui um dos processos de adoecimento mental da população é a insuficiência interpretativa. Cada vez mais as pessoas estão padecendo, justamente pela aceleração do tempo, pelo estresse informacional,
de uma propriedade cognitiva de alta relevância, que é a contemplação. Contemplar não é só ficar num estado extasiante, olhando para uma paisagem. É praticar uma metacognição, pensar o seu pensamento. Como é que eu posso pensar meu pensamento se não for por uma troca interpessoal? Como é que eu posso exercitar meu pensamento de forma reflexiva e crítica se eu não tiver uma aura protetora e promotora desse pensamento? O que existe no adoecimento mental é o esgotamento do pensamento em termos de produção de significados. Porque o que leva as pessoas a sofrerem, e quando a gente faz menção à mente, não está dissociado do corpo. Em vez de dizermos saúde mental, a gente poderia dizer saúde vital, porque diz respeito à vida, não somente à mente. A mente o quê? A competência cerebral de interpretar os fenômenos do meu entorno ambiental. Então, muito do sofrimento humano passa pela sua insuficiência interpretativa. E esta insuficiência interpretativa, ela perpassa o universo de crenças pessoais e que, logicamente, uma sociedade movida por, digamos, outros interesses da coisificação do processo humano, por exemplo, a ideologia do consumo, outras coisas mais, vão levando as pessoas à exaustão. Eu vejo muito a expressão da dor das pessoas e do sofrimento através justamente da sua incapacidade de pensar a sua própria dor por outros ângulos. Então, a gente poderia dizer que, sim, criação de debates, psicoeducar, tematizar tópicos referentes à espiritualidade, à essência do ser humano, nesse sentido. Isso tem sido esgotado em função dessa coisificação. Se você senta à mesa de um bar para qualquer tipo de conversa, você percebe, como diria um filósofo alemão, o Martin Heidegger, as pessoas não conversam, tagarelam, porque há um esgotamento do repertório de significados. Não há uma troca inteligente, porque não há investimento. Se você perceber por que a nossa arte está tão deprimida, a gente fala em depressão como uma categoria nosológica. A depressão, na verdade, mais do que uma categoria nosológica, constitui um mal-estar da nossa civilização. Porque se você observar todas as instituições de produção de saber e de produção de cultura, elas estão deprimidas. Se você for para a arte, por exemplo, você vai encontrar na musicalidade um empobrecimento que reflete o quê? O esgotamento desse pensamento. Então, o que é a arte? Vamos dizer assim, como diria Dostoiévski, se alguma coisa pode nos salvar, seria a beleza. Então, não encontramos a beleza. Você vai para a música, você encontra um batuque uníssono, repetitivo, que reflete justamente o empobrecimento humano de pensar através de um único ponto, repetitivo. Né? Tem um autor coreano muito conhecido, que é o Byung-Chul Han, que ele fala justamente isso: estamos padecendo de um infarto psíquico. Ou seja, justamente porque a sociedade não promove esses tipos de debates. E psicoeducar significa justamente você abrir um espaço para poder debater sobre as questões existenciais. Se eu, na condição do professor, hoje peço para um aluno fazer uma dissertação sobre um determinado tema, ele tem maior dificuldade, porque ele está ali enquadrado em pensar em respostas múltiplas. Ele não consegue fazer pensamentos associativos. É difícil criar. Há um colapso da criatividade, há um colapso da interpretação. Quer dizer, a gente percebe uma sociedade adoecida por falta dessa psicoeducação. Tem uma frase do Rubem Alves que eu acho bem pertinente, quando ele diz: ostra feliz não faz pérola. Faz sentido. Né? Porque a pérola é uma reação imunológica à agressão de um antígeno de desconforto. Mas ele não está fazendo apologia ao sofrimento. Ele não diz você tem que sofrer para poder fazer pérola. Não. Aproveite. Como o sofrimento faz parte da vida humana, responda a ela de forma preciosa, constituindo pérolas. Então, o esgotamento do pensamento humano significa simplesmente que a gente está criando uma cultura de negação da vida como um todo. Tem um pensamento do filósofo francês, o Mirabeau, que diz o seguinte: a vida é boa demais para esperar dela apenas a felicidade. Então, o que eu vejo é um correlato, e quanto mais estamos tentando anestesiar nossas dores e sofrimentos, estamos constituindo uma sociedade empobrecida. E psicoeducar é voltar a tematizar as questões existenciais. Spencer, todo mundo tem direito à saúde mental. Como é que a gente pode conscientizar as pessoas que elas têm direito à saúde mental e que elas podem procurar essa saúde mental? Bom, eu penso assim, pelo menos eu acredito muito nos debates públicos, porque, digamos, esclarece as pessoas, não apenas informam, como abre um espaço de formação. Quando você fala em saúde mental,
algo assim, como é um conceito que está sendo hoje cantarolado até sob risco de ser convertido em produto comercial, né? Diz respeito, sobretudo, que eu diria, à condição humana. Quando você reflete sobre a condição humana, até me remete ao que você estava me propondo falar um pouco sobre idosos, por exemplo, né? Como tratar a saúde mental dos idosos. Vamos trazer aqui como um exemplar disto. A longevidade, ela não garantiu qualidade de vida. Esse é um ponto importantíssimo e eu acho que essa é a grande pegadinha das nossas conquistas civilizatórias. Ou seja, se a gente pega o ciclo humano, ele obedece a algumas etapas que a sociedade e a cultura nos emprestam. Por exemplo, você, saindo da adolescência, você teria que constituir família, ter seu emprego, adquirir seus bens materiais, então você cumpria essa etapa, né? Ciclo de vida, saía para a educação dos seus filhos, estes cresciam, iriam para os seus destinos, você se aposentaria, e aí coincidiria na exaustão de todos esses ciclos de vida com a própria morte. Ou seja, a pessoa chegava no limiar de 60 anos, 65, e já terminei meus ciclos de vida, então a morte seria bem aceita. Hoje, você encontra um novo fenômeno devido à longevidade. Perfeito. As pessoas chegam aos 60 anos, cumpriram os seus ciclos de vida e se veem deparando-se com mais 30 anos pela frente, e aí se perguntam, qual é o sentido? Qual o sentido? Perfeito. Né? Porque aí você tinha os sentidos dados e agora são os sentidos construídos. Então, é uma geração de idosos em que está sendo imposto a ele o primeiro fenômeno psicológico em que eles têm que se reinventar. Então, sai da malha protetora. Não, isso, né? Ninguém ensinou. A constituição humana é sempre a cultura como amparo. Hoje, com a longevidade, onde os idosos se dão conta que, no término dos seus ciclos de vida, eles vão ter que se reinventar com os próximos 30 anos, eles se deparam com um desamparo social e cultural. Então, isso é um fenômeno muito interessante, porque existe, como eu estava dizendo aqui antes para a Sandra, que são poucos os idosos que podem se dar o luxo de concluir as suas vidas antes de morrerem. Ou seja, de entenderem que chegaram no cumprimento máximo de sua existência e se dão por satisfeitos. É diferente do sentimento, digamos, suicidário, do tipo, eu não quero mais viver. Não, é o exame consciente de uma vida que foi bem construída. No entanto, isso, com um ganho de 30 anos mais, vem trazendo para os idosos um sentimento novo e desesperador, onde se explica muito da depressão. Por exemplo, é inevitável hoje, com o ganho da longevidade, o crescimento de doenças neurodegenerativas. Verdade. Entre 10 doenças mais incapacitantes da história da humanidade, 5 são de origem de saúde mental. E nos idosos isso chega a ser 7 a 8, por incrível que pareça, porque a depressão e os seus correlatos mórbidos se originam justamente por esse esgotamento de sentido de vida, das perdas acumuladas ao longo da existência, e eu não partilho da ideia, digamos, romântica, de que ser idoso é uma coisa boa. Porque a melhor idade é a idade que você vive. Ela não obrigatoriamente é a terceira idade. E se envelhece conforme se viveu. Então, não existe essa cantilena romântica, chegou lá e por isso você vai ser premiado, tá? Você é o grande triunfante. Não, depende da vida que essa pessoa levou. Tudo é como se constrói, né? Tudo é como se constrói e agora como se inventa. Porque, como disse, você construiu uma vida bem, foi bem sucedido, se aposentou, conseguiu educar bem seus filhos, conseguiu adquirir seus bens materiais e, de repente, você se vê agora numa nova situação de reinvenção e não só de construção. E a reinvenção é um modelo cultural que não existe, de amparo para essa população que ficou, digamos, à deriva. Do tipo, nossa, ganhei mais 30 anos, e agora? O que faço? O quê? Qual o papel da família, Sandra? Só pontuando isso, Spencer, próximas gerações elas vão ter o respaldo do que essa geração de idoso legado, né? inventou, né? Para se respaldar. Mas hoje não se tem um histórico cultural que
que Nem dê políticas ideia, públicas. que embase... Perfeito. Nem Como políticas você falou públicas, aí, nem e não políticas existe públicas. interesse de políticas públicas em saúde mental. Não Sejamos tem. aqui bem claros. A nossa, digamos, ideologia Perfeito, de e não. políticas públicas é de idiotizar o público. Isso vem pela educação, isso vem pela saúde. E massificar, né? E de Efeito massificar, manada. veja, em todas as propagandas políticas, entra o engodo que se replica a cada geração, que é qualquer político que se candidata toca nos dois pontos centrais, vamos mudar a educação, vamos mudar a saúde. E por que E não continua muda a mesma nada. coisa? Porque eu não vou fortalecer uma população para ganhar exame crítico reflexivo e nem vou dar saúde a uma população que vai competir comigo em poder. E a história do Brasil ela é marcada em cima dessa versão canavieira, Casa Grande e Senzala. Isso está bifurcado e cada vez mais aumenta a classe de ricos e pobres. Perfeito. Então, logicamente, se a história da humanidade é a dominação de um homem sobre o outro, na história brasileira e na história das políticas públicas relativas à saúde mental sobremaneira, é um engodo e não há um interesse. Por isso que a gente vê um desinvestimento ao contrário. Então, você constata isso, eu sou servidor público e vejo isso, notoriamente. Que a questão de verba ou de crise é uma invenção de controle social. Para calar a boca de que vocês não têm direito a poder pleitear um novo leito hospitalar, porque estamos em crise. Mas se você for observar nos meandros das políticas públicas, você vai ver que existe dinheiro desviado para outras intencionalidades. Porque é um jogo de interesse. Eu não vou investir numa população para não poder fortalecê-la. Um gado bem alimentado pode levar o boiadeiro à perda da sua liderança. Então, eu não vou fazer isso. Gostei dessa frase. Um gado bem alimentado pode levar o boiadeiro a perder a sua liderança. A música que o Luciano tocou agora foi bem propícia e o Spencer já quer fazer um comentário sobre tecnologia, né, Spencer? Eu considero as tecnologias como uma ferramenta. Ela tem um uso neutro. Eu concordo com o Alessandro que realmente o excedente é que vem patologizando, vem adoecendo o comportamento humano. Eu acho que hoje o uso excessivo, como se tem feito, das tecnologias, vem gerando uma cultura com novos valores, valores que, digamos, enfraquecem o comportamento humano. Por exemplo, se antes nós tínhamos o cuidado da discrição na manifestação das nossas alegrias, tanto que nós tínhamos os cuidados de não despertar inveja alheia do tipo o olho de boi e bater na madeira para ninguém saber o que a gente está conquistando, hoje, exibir vale mais que existir. Então, a gente está indo para uma exposição. Então, não existe mais intimidade, existe extimidade. Ou seja, a necessidade de você estar expondo tudo que você está sentindo, não pratica aquilo que Antifonte, que seria o filósofo, o exercício da cura pela palavra, mas faz com que você confeccione uma máscara, exiba um eu que concorra com as chamadas felicidades que eu considero felicidades melancólicas e cosméticas. Então, eu vejo assim, um fenômeno muito interessante nesse aspecto, que é, por exemplo, tem um pensamento de Michel de Montaigne que eu acho que faz um correlato direto com um dos fenômenos psicológicos no uso abusivo das tecnologias, quando ele diz nada pior para um ser humano do que estar se comparando o tempo todo com o outro. Então, o que vem alimentando, vamos dizer, o teatro midiático das redes sociais? A superexcitação e superexposição, onde você tenta o tempo todo avaliar a sua vida através, comparativamente, do outro. Eu passei por uma situação interessante Incrível. com uma paciente que vai ilustrar bem isto, uma grande empresária de Recife, que ela conseguiu finalmente arrumar um final de semana bom para ela, que seria ali na praia de Porto de Galinhas, com a varanda para a praia, um cenário belíssimo, e ela estava me contando, estava muito feliz porque finalmente tinha conseguido esse tempo para ela, mas no momento que ela deita na rede e ali tenta respirar e dizer agora eu posso descansar, ela resolve pegar o celular e abre o Instagram e se depara com a postagem de sua amiga que estava em Miami Beach. Então, ela fez a comparação. Eu em Porto e ela em Miami Beach, então acabou o final de semana Acabou dela. a praia. Né? Tem alguns estudos em avaliação que se chamam síndrome de miss out, né? É síndrome porque ainda não é um transtorno caracterizado, que significa a perda da minha gratificação pessoal em detrimento da avaliação comparativa com a gratificação do outro. Eu anulo a minha alegria
por constatar a alegria do outro. Então, eu me entristeço com a alegria do outro, o que estimula a cultura da inveja e da felicidade melancólica. E você falando isso... O parâmetro é sempre o outro. O outro. Nunca... Você não se enraiza na sua vida. Você, na verdade, você se avalia pelo sucesso do outro. Existe um adoecimento mental muito grande porque existe uma cultura do sucesso. Quando você se desprende dessa loucura de ter que estar em exposição, ter que estar numa demonstração competitiva de quem é mais feliz, quem é mais alegre do que o outro, você encontra um espaço na sua vida que foi abandonado. E esse espaço de discrição, de intimidade, devolve para você um afeto positivo, que foi sequestrado pela sua superexposição em função dessas comparações às outras pessoas. E uma coisa que eu acho muito grave é que, se a gente observar, as pessoas não precisam mais ter. Antes se valorizou em algum momento ser, em algum momento se valorizou ter, mas agora as pessoas só precisam parecer. Eu não preciso mais ter. Se a amiga dela tirou a foto em Miami Beach e postou uma foto antiga, já gerou essa inquietação nela. Não precisa ser verdade aquilo. Isso é que é o mais grave. Essa é a cultura da pós-verdade, onde a opinião vale mais que o fato. É verdade. Só basta eu opinar e dizer que estou passando por uma coisa Que muito já... grande, Pronto. que o outro já acredita que é. Entendeu? Basta eu verdade. dizer, ganhei na loteria. Cadê os valores? Cadê o sentido? E a pessoa está na miséria. Incomodado, né, Spencer? E o incômodo é muito grande. É o desconforto, porque você fica exposto praticamente sempre a se avaliar através da exposição da alegria do outro. Como o outro quer, no teatro midiático, mostrar que é mais feliz, existe essa concorrência, quem está mais bem sucedido. Entendeu? Quem está parecendo que está mais. Quem aparece mais, na Ganha. verdade, deixa o outro como menos. Se você não se deixar levar por isso, entendeu? E a melhor comparação é com a gente mesmo, né? Isso, Verdade, exatamente. Porque verdade. a comparação em si Aí é uma armadilha de Cai com a pensamento, ideia né? da essência do Janus, que dá Uhum. origem à palavra janeiro. Você só pode olhar para frente quando você olha para trás. Eu olho o que eu fiz para saber o que eu vou fazer de melhor daqui para frente. Então, vamos dizer assim, o efeito psicológico da saúde mental é ser Janus. Ou seja, de eu ter com comparação o que eu fiz no passado e como projeção o que farei no futuro. Spencer, fala sobre o teu livro, onde é que você acabou de lançar um livro sobre idosos, né? Lenilda fala aqui que o país não é tão condescendente com idosos. Onde é que a gente acha o teu livro? Deixa teus contatos e depois o que você queira também acrescentar e a consideração final para o nosso internauta. Bom, meus livros estão expostos na Livraria Jaqueira, no Passo Alfândega. Certo. Né? Meu contato é 991-620835. Eu quero trazer como consideração final, iniciando um pensamento do Diário de Anne Frank, que diz o seguinte: nós homenageamos mais os mortos do que os vivos, porque sentimos mais remorso do que gratidão. E eu acho que um dos pressupostos da saúde mental é agradecer. Como diz a própria palavra, obrigado, eu me sinto obrigado, que implica dizer eu me sinto no dever com o outro. E no dever com o outro implica justamente engajamento social, que eu acho que também é um outro pressuposto de regulação cognitiva, de autorregulação da saúde mental. Engajamento social é estimulação do que nós temos de melhor, a competência do vínculo. Nós nascemos de uma ruptura de um vínculo chorando e reconstituímos o bem-estar no mundo com o vínculo do abraço da nossa mãe. Ou seja, nascemos chorando e ganhamos o consolo da alegria do abraço de uma mãe. Então, a inscrição psíquica primária do ser humano é: não obstante eu esteja desamparado, deve ter alguém por mim. E eu devo recorrer àqueles que me sustentam através dos bons vínculos. Que coisa boa. Gente, quanta aprendizagem.